Eu vou começar uma série e o tema dessa série será Coração Amargurado. Eu vou dividir por partes. Cada vídeo será um episódio, onde eu vou abordar um tópico. Vamos à introdução, vamos à primeira parte dessa série. Hebreus 12, do 14 ao 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O que quer dizer diligentemente? Atenção, responsabilidade de realizar alguma tarefa. Esse é o sentido de diligentemente. Faltoso é assim, aquele que comete faltas, aquele que é culpado de algo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, cuidadosamente, zelosamente, com responsabilidade, com atenção, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O conselho que o autor de Hebreus nos traz é que nós venhamos tomar cuidado. Primeiro que precisamos buscar assim, seguir a paz com todos. Depois nós precisamos buscar em Deus uma santificação. Porque sem santificação não tem como vermos Deus, porque Deus é santo. Importa nós venhamos também nos santificar para que possamos ter uma comunhão, um relacionamento, uma vida com Deus e até uma eternidade com Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ou seja, ter uma preocupação, cuidado para que ninguém seja responsável com as coisas de Deus, não tenha atenção, que sirva a Deus de qualquer forma. Aqui é um conselho que é trazido nesse texto. Frase-chave aqui. Nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma raiz de amargura, quando ela vai brotando, ela perturba a pessoa. Não tem como uma pessoa ser amargurada e ser feliz, e estar de bem com o mundo, de bem com as pessoas, se dar bem com aqueles que estão ao seu redor, a sua casa. Não tem como, porque existe nela uma raiz de amargura. E além de existir nela uma raiz de amargura, por meio dela, dessa raiz, muitos acabam sendo contaminados. De repente a pessoa não estava vendo uma situação numa perspectiva negativa, de algo malicioso, mas alguém chegou nela com o coração amargurado, trouxe um assunto, uma questão, olha a pessoa ali ouvindo e maliciando aquela situação. Ah, você viu fulana? Olha como ela tá. Você viu o que aconteceu? Nossa, então as pessoas às vezes não estavam nem olhando daquela forma. Conforme alguém chega com amargura para comentar algo sobre alguém ou alguma situação, ali ela já começa a contaminar os outros também. Aí daqui a pouco as pessoas estão com a sua mente contaminada por algumas malícias, por alguma forma negativa de enxergar, de pensar, de ver as questões, as situações, as pessoas. Falando assim da raiz de amargura, o que é amargura? Amargura quer dizer sabor amargo, gosto ruim, e no sentido figurado existe o sentido literal, que é aquele sentido real, o que realmente quer dizer determinada palavra. E o sentido figurado é quando se usa da figura, algo mais abstrato, assim, só utilizando o conceito, a ideia. Isso é o sentido figurado. Amargura no sentido figurado quer dizer tristeza, angústia, aflição, desgosto, algo difícil de se conviver, dor emocional profunda, consequência de uma atitude ruim. De repente a pessoa passou por uma dificuldade, um trauma, uma perda, algo forte, então ela fica com uma dor emocional profunda, isso vai gerando uma amargura. A pessoa tem uma atitude errada, uma atitude ruim, vem uma consequência negativa para o lado dela, então é natural
que por se sinta amargurada, se sinta culpada. Essa pessoa tem um pouquinho de consciência, ela vai se sentir um pouco chateada por ter errado, por ter cometido aquela falta, ter tido uma atitude, de repente respondeu de uma forma grosseira, falou que não era para falar, algo ruim. Então isso vai gerar uma amargura na pessoa. A raiz amarga, ela produz frutos amargos. Uma pessoa amargurada, geralmente ela terá atitudes e palavras amargas também. Isso, obviamente, será mal para si mesma e aos outros que convivem com ela. Não tem como uma árvore má dar frutos bons. Uma pessoa amargurada, as atitudes dela vão ser todas de amargura. As palavras vão ser amargas. Ela vai fazer mal para si mesma, porque a primeira pessoa a comer o veneno, digamos assim, da amargura, é a própria pessoa que tem aquela amargura. Porque ela que vai ficar murmurando, ela que vai ficar bicuda, reclamando de tudo, de todos, que não vai conseguir ver alegria em nada. Nós vemos isso muito claramente em Mateus 7, do 17 ao 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Fala exatamente sobre essa questão. Não tem como. Se a pessoa é uma árvore boa, é natural que ela vai produzir frutos bons. E se a pessoa é uma árvore má, uma árvore ruim, ela vai produzir frutos maus. Nós vamos ver aqui alguns casos em que a amargura pode surgir. Na perda de alguém. Perda pode ser uma morte ou uma separação, o marido que vai embora, a esposa que vai embora, mas sempre tem um que sofre mais que o outro, porque o que vai embora já havia planejado de ir, de repente até já tem uma outra pessoa em vista, e a outra pessoa é obrigada a aceitar. Você quer ir embora fazer o quê, né? Você decidiu, você planejou, se interessou por outra pessoa, e o que me resta, né? Me resta aceitar. Pode surgir uma amargura, uma morte repentina, um filho que sai para passear, de repente acontece um acidente e morre. Gente, isso traz uma amargura no coração de uma mãe, de um coração de um pai. Uma amiga que se perde, um irmão, a pessoa fica triste, deprimida muitas vezes, e se ela não cuidar, se ela não buscar assim um apoio em Deus, um apoio até com os irmãos, um apoio de oração, um suporte espiritual, acompanhamento de um profissional. Um outro caso que a amargura pode surgir é quando a pessoa se sente derrotada por alguma situação. A pessoa está lutando e lutando e lutando, lutando, lutando e não consegue um resultado, não consegue ter uma vitória, não consegue avançar. Ela vai ficando com aquela amargura, aquele sentimento de inferioridade. Puxa, todo mundo consegue, mas eu não consigo. O que acontece? Ao invés dela enxergar de uma forma que é pro bem dela, para amadurecer, para ela buscar outras possibilidades, buscar um conhecimento maior sobre algo do qual ela deseja, ao invés dela ir por esse caminho, canalizar dessa forma as perdas, a pessoa acaba canalizando de uma forma mais derrotista, no sentido de inferioridade. Uma outra questão que pode causar amargura é quando a pessoa viu o outro recebendo alguma bênção que gostaria de ter. Isso já é classificado até como uma certa inveja, né? Batalhei para conseguir, mas não consegui. Então isso, de uma certa forma, se for alimentando, vai nascendo ali, criando ali uma raiz de amargura. Uma outra questão também pode ser pelo fato da pessoa se sentir rejeitada. A pessoa já tem um histórico de rejeição. Às vezes é aquela criança que o pai não assumiu, foi embora, a mãe teve uma gravidez indesejada, não tem aquele amor, aquele carinho, a criança nasce já no ambiente de rejeição. Isso vai fazendo brotar no coração dessa criança uma raiz de amargura, uma tristeza, e às vezes a pessoa não é rejeitada na infância, mas de repente na idade adulta por um amigo, por um parente, questões sociais, questões financeiras, é deixado um pouquinho de lado, desprezado. Isso vai gerando amargura. Pelo fato também da pessoa não conseguir algo, tem um sonho, nossa, meu sonho é ter um filho, não consegue porque são estéreis, a gravidez não vinga, ou então de repente a pessoa deseja uma promoção no serviço, um aumento, uma casa própria, seja lá o que for, a pessoa não consegue alcançar.
Se ela não conseguir canalizar essa tristeza, essa decepção, isso vai gerando amargura. E uma outra questão também é quando a pessoa tem uma expectativa de algo ou por alguém. Eu desejo que a pessoa seja de determinada forma, ou que a pessoa me trate de uma determinada forma. Mas a pessoa não trata. Aquela expectativa que ela estava, ela não consegue atingir. Isso também vai gerando uma tristeza, uma decepção, uma amargura, porque aquela expectativa, aquele desejo não foi suprido. Uma outra questão que pode surgir amargura são ressentimentos. O que são ressentimentos? São sentimentos negativos não tratados, não resolvido. Sabe aquela situaçãozinha mal resolvida com um vizinho, com um amigo, alguém no serviço, na faculdade, na escola? Algo não resolvido. Foi uma questão que surgiu, não foi resolvida de uma forma positiva, de uma forma correta. O ressentimento faz brotar a raiz de amargura. Outra questão que traz amargura é o sentimento de inferioridade. Ela se acha menos em tudo. Porque o meu corpo é feio, porque a minha aparência é feia, o meu cabelo é feio, porque a minha casa é casa de pobre. Tudo que a pessoa faz, ela tem um sentimento de que os outros são sempre melhores. O que causa o sentimento de inferioridade? Baixa estima. A estima da pessoa não está boa, ela não está conseguindo enxergar os seus valores, suas qualidades. E esse sentimento de inferioridade faz brotar a raiz de amargura no coração. Em Efésios 4, do 31 ao 32 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A primeira questão aqui que está falando para deixar longe é a amargura. Longe de vós toda amargura. E a receita que é dada aqui em Efésios, para que essa amargura fique longe, se encontra aqui no verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Ser benigno é você praticar o bem com o seu próximo. Isso já é um conselho para que a pessoa fique bem, não brote nela a amargura, se importar em fazer o bem para as pessoas, em ajudar, em cuidar. Ela tem um coração mais leve, mais tranquilo na presença de Deus. Tem que ser compassivo, agir com passividade, com paciência, com tranquilidade. Compreenda as pessoas um pouquinho mais. Não seja rápido nos julgamentos, nos achismos. Tenha um pouquinho de paciência para entender os motivos da pessoa, as razões dela, e que envolve a pessoa para ela estar com algum problema, com alguma situação não resolvida. Perdoando-vos uns aos outros. O ponto principal para que a amargura brote no coração da pessoa é a falta de perdão. Das questões mais fortes no coração do ser humano para fazer dele uma pessoa amargurada, coração cheio de maldade, cheio de peso, coisas negativas, é a falta de perdão. Se você parar para pensar, a pessoa se sente rejeitada e ela sofre com isso, é porque ela não perdoa aquela pessoa que a rejeitou. A pessoa viu o outro recebendo algo, uma bênção que ela gostaria de ter. De uma certa forma, ela não perdoou. Às vezes, Deus, o Senhor deu para ela e não deu para mim. Uma pessoa meio que culpa até Deus, culpa os outros, porque o outro recebeu e eu não. Então, aquele coração sem perdão, eu tenho um ressentimento com alguém. Esse ressentimento, queridos, o nome é falta de perdão. Elas vão alimentando aquela situação que aconteceu. Ela não perdoo. Eu não perdoo o que essa fulana me fez. Ela vai me pagar tintim por tintim. Mas a Bíblia aqui está nos dando uma receita, aqui em Efésios 4:32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós não queremos perdoar as pessoas, mas quando nós erramos, nós queremos o perdão das pessoas e de Deus. É muito, muito interessante isso. Eu não perdoo o que a fulana me fez, a fulana me decepcionou. Mas quantas pessoas nós também decepcionamos? Existem pessoas, querido, que colocam expectativas em cima de nós e nós a decepcionamos. Existem pessoas que esperam algo de nós e nós a decepcionamos. Mas nós queremos que ela nos compreenda, que ela nos perdoe, queremos que Deus nos perdoe dos nossos
nossos erros, quando a gente falha, quando a gente pisa na bola, como diz o linguajar aí. Mas e quando as pessoas pisam na bola com a gente? O que a Bíblia está dizendo aqui? Da mesma forma que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, que nós também devemos perdoar as pessoas. Para quem gosta de receita de bolinho, receita disso, receita daquilo, receita para o sucesso, receita para a prosperidade. Aqui está uma receita para que a pessoa não tenha um coração amargurado. A raiz de amargura, ela pode até brotar, mas ela irá crescer somente se nós a alimentarmos. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, temos nossas falhas também. Pode ser que ela brote sim, mas ela irá crescer somente se nós ficarmos alimentando. Aconteceu uma situação que eu não gostei. Eu posso ali mesmo rejeitar. Deus, eu não gostei da situação, me falaram isso aqui, mas Deus, eu rejeito do meu coração toda a maldade, toda a amargura, não quero carregar esse peso na minha vida sobre esse assunto. Agora, quando a situação acontece, a gente fica mastigando a situação, sabe igual o camelo? O camelo, ele tem aquele processo que ele come, ele engole, mas depois ele regurgita. Regurgitar é o quê? Volta pra boca, ele continua mastigando, aí engole de novo e vai nesse processo até várias horas. Muitas vezes nós agimos dessa forma, nós ficamos alimentando e nós ficamos mastigando a situação e mastigando e vai e volta. Ao invés de entregarmos logo a Deus, Deus, toma aí nas tuas mãos, eu fiquei chateada, eu não gostei da situação, mas toma nas suas mãos uma reflexão. A raiz de amargura, ela pode brotar, mas ela irá crescer somente se nós a alimentarmos. Não podemos impedir que a raiz de amargura brote, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos impedir que ela cresça. Que a grande questão é se a pessoa quer se livrar dessa raiz de amargura. Tem pessoas que não querem. Você fala, é bom você perdoar a pessoa, você vai sentir... Não, ela não merece o meu perdão. Essa pessoa não merece. Então a pessoa pensa que o outro que vai ser beneficiado por ela perdoar, por ela entregar a Deus. Mas não, o maior beneficiado é ela mesma. Muitos preferem alimentar essa situação e ainda se utilizam daquele argumento. Sabe aquele argumento? Sou crente, mas eu não sou trouxa. Esse argumento é uma das maiores provas que a pessoa não quer dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e sim agir pela própria carne. A pessoa está deixando muito claro assim, olha, é o seguinte, eu vou agir da forma que tem que agir, da forma que eu achar que eu devo agir. Porque ela não quer dar lugar para o Espírito Santo, não quer buscar um direcionamento de Deus naquela situação. Ela quer agir pela própria carne. Sou crente, mas não sou trouxa. Ei, Jesus foi o que na cruz? Jesus foi crucificado inocente. Ele não matou ninguém, não cometeu mal nenhum, pecado nenhum. A palavra de Deus fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte na cruz era um sinal de maldição. Quem morria na cruz era um maldito. Jesus se fez maldito por nós. Jesus foi o que naquela cruz? Para esse cristão falar dessa forma, eu sou crente, mas não sou trouxa. Ei, Jesus morreu em silêncio. E ainda quando ele estava quase nos últimos suspiros, ele vira para Deus e fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma pisadinha no nosso calo, uma beliscadinha que alguém nos dá. Sou crente, eu desço a mão, vou para cima mesmo, porque eu não sou trouxa. Ei, vamos aprender um pouquinho mais? Reflita sobre essa frase. Reveja os seus conceitos. E existe esse termo, cortar o mal pela raiz. Se alguém cortar uma árvore e deixar a raiz, ela cresce novamente. A raiz, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada para crescer forte e dar início ao desenvolvimento da árvore. Quando se trata de uma raiz amarga, podre, ela deve ser arrancada totalmente para não dar continuidade ao desenvolvimento de uma árvore doente. Em poucas palavras aqui, para resumir, cortar o mal pela raiz significa acabar com o problema antes que ele piore. Como a amargura se instala no coração? A natureza humana, ela é pecaminosa desde o nascimento, devido ao pecado de Adão. Por mais que a pessoa fale assim, mas vê um bebezinho assim, todinho, é tão inocente, todinho, é tão assim puro. Essa criança, ela é inocente, ela é pura nas questões dos pecados adquiridos, dos pecados praticados, porque ela ainda não tem a consciência do pecado, a consciência de erros. Nesse aspecto ela é inocente, nesse aspecto ela é pura. Mas se for falar da natureza humana, pelo fato do pecado de Adão, a teologia chama esse pecado de pecado adâmico. Então, este pecado faz com que todos que nasçam já nasçam debaixo
de uma natureza pecaminosa. A primeira questão é colocar na mente assim, que a natureza humana ela é pecaminosa desde o nascimento. Diz o profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso e perverso. E mediante a isso, é muito natural que surjam situações de amargura no coração, porque isso já vem da natureza. Porém, se nós não rejeitarmos com a autoridade do nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, e ficarmos alimentando essas questões no coração, ela vai se instalar e crescer cada vez mais. Existe um desenho, acho que é Lipe, mas ele falava muito assim: ó dia, ó céus, ó que desânimo, ó que tristeza. Então ele já começava o dia lamuriando das coisas, murmurando. E, consequentemente, ele acaba atraindo mesmo um monte de situação ruim na vida dele. Até a postura dele é uma postura já encurvada, já denotando uma derrota, um fracasso. Como ele já começa o dia dessa forma, naturalmente ele vai atraindo coisas ruins. O que é comum de acontecer? Toda situação que acontece, ela vai ver o lado negativo, o lado ruim. Isso só vai atraindo amargura no próprio coração. Para o coração amargurado, tudo é motivo de queixas. Por mais que você faça algo por ele, nunca será suficiente. Essa frase é de Irismar Oliveira. Para um coração amargurado, qualquer situação que aconteça, boa ou ruim, ela sempre vai se queixar. Se você for na casa dela, é porque você foi na casa dela. Se não for, é porque você não foi. Se falou com ela, é porque você falou. Se não falou, é porque não falou. Sempre haverá um motivo de queixa, porque o coração está doente, o coração está amargurado. Sabe aquela pessoa que não é satisfeita com nada? Você faz, a pessoa nunca consegue ter uma palavra de gratidão. Ah, muito obrigada, você fez isso por mim. Ai, muito obrigada. Não tem essa palavra de gratidão, não tem esse coração de gratidão. Por quê? Esse coração está coberto de amargura. Não sobra espaço para se satisfazer com alguma coisa, para ela ver o lado bom, o prazer da vida e das coisas, porque só amargura. Em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o coração dela, a vida dela, o corpo dela passa a ser templo do Espírito Santo, ou seja, a morada do Espírito Santo de Deus. O que deve conter no coração não é raiz de amargura, mas o que deve permanecer no coração do cristão é a presença do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, nós somos morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. A física nos ensina que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu tenho um objeto 2. O objeto 1 ocupa um lugar. O objeto 2 não cabe no mesmo lugar, não. Ele pode ficar em cima, ele pode ficar embaixo, ele pode ficar do lado, do outro lado. No mesmo lugar, ao mesmo tempo, não tem como. Levando esse conhecimento da física num sentido espiritual, ocorre da mesma forma. O nosso coração deve estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus, então nós devemos estar cheio do Espírito Santo de Deus. À medida que outras questões ocupam o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração, fica pequeno o espaço para o Espírito Santo agir. Se esse lugar que é para o Espírito Santo estar, a murmuração, o ressentimento, a reclamação, a raiva, o ódio, toda sorte de raiz de amargura, como que o Espírito Santo vai estar ali com essa guerra de espaços, com essa briga de espaços ali dentro de nós? Não tem como. À medida que o nosso coração vai se enchendo de amargura, acontece algo muito ruim, pode-se dizer assim, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo habita em nós, mas se for vindo a amargura disso, a amargura daquilo, é a falta de perdão, é o ressentimento, a raivinha porque o irmão conseguiu algo e eu não consegui, porque fulano me prejudicou, agora estou com raiva dele, não perdoou porque ele não merece o meu perdão. Toda essa questão vai apagando o Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia aqui em Tessalonicenses 5,19 está nos dizendo, está nos advertindo o seguinte: não apague o Espírito Santo que habita em vós. Cada vídeo será um episódio do que pode conter
num coração amargurado. E agradeço você ter ficado até o final, muito obrigada. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. Então é isso, tchau, tchau.